Vamos passar para o primeiro tema. Procuradoria do STJD abre recurso contra o Gabigol, alegando gravidade na atitude do atacante contra o Bahia. Essa situação que já tinha sido deixada para trás, né? O Gabigol já tinha sido absolvido no processo, voltou à tona porque o STJD acredita que essa atitude do Gabigol foi muito grave, não foi uma atitude correta, e por isso eles voltaram com esse assunto, abriram recurso contra o Gabigol novamente, e a gente vai ler aqui uma matéria que foi publicada pelo Lance, que traz informações detalhadas sobre isso. Denunciado 2 vezes no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de respeitar a arbitragem, o Camisa 9 foi apenas advertido pelo tribunal no julgamento que ocorreu em 5 de fevereiro. Lembra? Até mesmo antes das partidas decisivas que o Flamengo tinha na reta final do Brasileiro. No recurso, a Procuradoria considera as ações de Gabigol gravíssimas e que a absolvição pode abrir precedentes. Além disso, argumenta que ser absolvido pela prática de 3 infrações, ofensa ao árbitro, retardar saída de campo e contestar decisões da arbitragem, é inacreditável. E uma postura difícil, né, em campo, vamos dizer assim. Não é que seja difícil, mas ele é um jogador que não aceita muito as coisas, né? Ele até uma frase que acho que o empresário dele fala, Júlio Pedroso, é que ele quer esse senso de justiça, mesmo que ele saiba que o juiz não vá mudar a penalidade ou a posição dele, ele quer também articular e falar por esse senso de justiça. E no jogo contra o Bahia aconteceu isso, né? O Gabigol reclamou que não foi marcada uma falta, o juiz achou que ele tivesse xingado o árbitro, expulsou o Gabigol se revolta com a expulsão porque considera que a expulsão foi absurda, demora realmente a sair do campo porque reclama muito com o juiz, com toda a arbitragem. Foi realmente uma reclamação muito extensa do Gabigol, mas eu tava lá no Maracanã, eu acompanhei, eu falei, na hora que o juiz levantou o cartão vermelho pro Gabigol, eu falei, cara, que expulsão absurda. O Gabigol não fez absolutamente nada. Dá para ver também nas imagens que o Gabigol xinga o gramado, não xinga diretamente o juiz. E agora o STJD volta a falar sobre essa situação, alegando que a atitude que o Gabigol teve foi gravíssima e que o jogador ter sido absolvido pela prática de 3 infrações: ofensa ao árbitro, retardar saída de campo e contestar decisões da arbitragem foi inacreditável. Eu acho que, sinceramente, a situação já passou, o Gabigol já tinha sido absolvido. Para que voltar a esse mesmo assunto? Isso que eu não consigo entender, Bruno. Eles querem assunto, né? Eles querem assunto, né? Eles querem... porque assim, realmente eu não entendo, até porque acho que, vários vídeos de vários ângulos, né? Fica aí. Até leitura labial teve, se eu não me engano, assim, por parte de algumas pessoas, né? Dizendo que, cara, ele estava lhe xingando no momento, tipo, que errou, que não foi direcionado, né, ao árbitro da partida naquele momento. E os caras voltam, é o quê? Eles estão precisando de quê? De aparecerem na mídia e tal. Eu acho desnecessário isso, né? Como sempre, eu acho muito desnecessário. Eu não gosto nem de... Eu prefiro evitar falar sobre esse... Na verdade, dar ibope para esse tipo de coisa, né? De atitude, de conduta, né? Porque, da minha parte, eu não vejo totalmente errado isso, né? Mas é aquilo, né? É Brasil, né? É Brasil, né? Todo mundo se olhar aí, né? Infelizmente, moramos num país de desigualdade, com coisas surreais, né? E ver erros grotescos, né? Na arbitragem também, né? Não vejo o árbitro ser punido, não vejo o VAR ser punido, né? Como eu digo, o VAR é uma máquina, beleza, mas eu não vejo, tipo, as coisas rigorosas, tá bem concentrado, né? Bem focado no objetivo dele. Seguro isso é muito importante, Bruno. né? Seguro, a palavra certa é essa, seguro. Isso é muito importante, né, para um jovem zagueiro jogando no Flamengo, começando a carreira no Flamengo, né? Que a pressão é maior que qualquer outra coisa. E ver que ele é um cara bem tranquilo e seguro, né? Como você disse. Gostei mesmo. Também gostei. E ele que assumiu a braçadeira de capitão, né? Falou sobre isso, falou sobre esse momento de ter assumido a braçadeira de capitão
no último jogo, na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. E é importante a gente também ter paciência com esses meninos da base, né? Que estão representando o Flamengo nesse momento no profissional, por conta do descanso que os jogadores da equipe principal estão tendo, né? Alguns jogadores viajaram. O Ilharão, por exemplo, foi para as Maldivas, chique, demais, outro patamar. Os outros jogadores também viajaram, o Diego Ribas, Everton Ribeiro e Vitinho viajaram juntos. É claro que o jogador fica nervoso, né? Tem esse nervosismo por ser a primeira coletiva de imprensa pela equipe profissional, mas o Natan me mostrou muita segurança, me mostrou muita seriedade, assim, sabia o que estava fazendo, foi super tranquilo. E eu acho muito legal também quando esses jogadores têm esse momento, né? Eu tô sabendo dessa parada aí. Eu tô sabendo disso, cara... De um manto ondulado. É igual o calçadão de Copacabana, né? Igual o calçadão de praia, né? Que é aquela... A gente assim, cara... O Flamengo não é isso, né, gente? Me desculpem. O Flamengo não é isso, né? Mas... não tem jeito, né? Vai lançar, eu vou acabar comprando. Não tem outra... Né? Mas, cara, é bem complicado isso, está sendo bem complicado. Eu, particularmente, eu tenho muito, eu questiono muito a Adidas em relação a isso, tá? Eu questiono muito, eu não vejo. Cara, é uma marca gigantesca, né? Uma marca que tem. Tu pega algumas roupas, deles aí, umas camisas até de você praticar corrida, esporte. As camisas são lindas, entendeu? Então, assim, eu não sei. E também não sei porque essas pessoas aprovam, porque isso passa por um conselho para poder ser aprovado, certo? E eles aprovam. Eu não sei como é que funciona isso, né? Mas, assim, tem muitas camisas aí são questionáveis, muitas mesmo, sabe? Eu gostei muito dessa atual agora. Eu gostei da preta, o terceiro uniforme da preta dessa temporada que acabou. Eu gostei, 2020, eu gostei. Né? Eu gostei. Mas tem algumas coisas que, cara, eu não entendo, sabe? Por quê? Porque isso é aprovado. Mas, enfim, né? Não sou eu, infelizmente, não sou eu que estou lá para poder aprovar certas coisas, né? Eu acho que tem tantos torcedores aí, né? Design, que você vê as camisas assim, sabe? Eles fazendo, né, um design muito bacana, camisas lindas, né? Camisas lindas, cara. Eu acho que isso tem que ser olhado de outra forma, né? Isso tem que ser olhado, tem que ser orquestrado de outra forma, porque eu, particularmente, eu questiono muito as camisas do Flamengo, tanto algumas de treino, de pré-jogo, coisa desse tipo. Mas, enfim, a gente acaba comprando, não tem jeito. Flamengo é Flamengo e a gente acaba comprando. O Klopp aí também se manifestou, porque os jogadores, quando retornam aos países, eles precisam ficar em quarentena de 10 dias, e o Klopp alegou que isso só prejudica o clube, né? Então, tem essa situação. E com isso, sem jogadores das equipes de fora, né, como Liverpool e etc., os clubes brasileiros podem sofrer com essas não convocações de jogadores das equipes da Europa, por exemplo, né, ou de outros locais. E a gente sabe que o Flamengo, principalmente, é um time que tem o foco da seleção brasileira, né? Os auxiliares, o Tite, sempre está no Maracanã acompanhando os jogos. E a gente sabe que o Flamengo pode ser um prejudicado por conta dessa situação, né, Bruno? Pô, com certeza, né? Flamengo... Vamos botar aí que metade do time do Flamengo é seleção, né? Mais da metade, né? Mais da metade. Assim vou falar dos brasileiros, né? Que podem ser convocados a qualquer momento. Rodrigo Caio, o Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, né? O próprio Pedro. Só aí eu falei 5. Entendeu? Então, assim, fora o Isla, que é sempre convocado, o Arrascaeta, que é sempre convocado, entendeu? E dependendo do percurso, o Flamengo vai ter mais chance ainda mais chances, né? Podem aparecer mais jogadores aí que podem ser convocados na seleção, porque eu vejo a seleção hoje, olhando assim, ainda mais olhando pro Brasil, só para os jogadores que estão no Brasil, cara, o Flamengo é metade da seleção ali, brincando. Assim, ó, longe. Desculpe os outros times, os outros jogadores, mas essa é a verdade. Entendeu? Eu vejo jogadores ali que já tem que ser titulares, no meu caso, assim, né? Vamos ver. Que é o Gerson, Gabigol, né? Tipo, Bruno Henrique,
Então, assim, são jogadores que, cara, a qualquer momento. Só que é uma coisa que eu sempre falo, sempre falei, sempre falamos aqui, na verdade, né, amiga? Tem que ter bom senso nessas convocações. Essas convocações já tem que acontecer, tipo, a gente tem que inventar uma data, criar uma data que não tenha jogos, entendeu? Por exemplo, vai ter o jogo da seleção semana que vem, vai convocar fulano, ciclano, beltrano. Nessa semana, não tem jogo nenhum, de nenhuma competição, entendeu? Não pode ter jogo numa convocação. Aí, ok, eu não vejo problema nenhum. Até porque o jogador tem que ser convocado mesmo, é a vida dele, é o sonho dele, sabe? É o sonho dele. Mas tem que ter bom senso, tem que mudar essas datas. Essas datas são, caraca, são bizarras, sabe? Tipo, o Flamengo no meio de uma competição, de uma semifinal, quartas de finais de uma Libertadores, os jogadores sendo convocados. Entendeu? Aí voltam contundidos. Então, assim, vai ter jogo semana que vem? Irmão, não tem jogo final de semana nem no meio da semana. Para os campeonatos, para servir a seleção. Eu acho coerente isso. O jogador, e assim, é o sonho de todo jogador. A gente não pode chegar e, pô, não vamos convocá-los. Né? Isso aí é egoísta, seria egoísmo da nossa parte, né? Até porque o sonho de cada jogador hoje é jogar na sua seleção. Mas, cara, as autoridades, né, no caso da CBF e sei lá o que for, eles têm que fazer uma data específica para isso. Entendeu? Vai ter jogo? Ó, então, vamos parar o campeonato por uma semana porque não vai ter jogo da seleção. Beleza. E depois, passou a semana, volta ao normal. Eu acho que isso tem que ser feito, é o mais correto para todos. Todos saem ganhando com isso. E o Bruno, e também a galera que está acompanhando a live, a CBF adiou a convocação da seleção para os jogos das eliminatórias, tá? A informação que foi publicada pelo Gavia News fala que a CBF adiou a convocação, por quê? Para ter mais tempo para pensar sobre essa situação de viagens internacionais. A situação em questão é a decisão da FIFA de dar a liberdade para cada clube liberar ou não os seus jogadores para atuar em outros países. De acordo com a nova regra, os países são quem definirão se os atletas que atuam em seu domínio poderão realizar viagem internacional para atender às convocações. A medida se deve ao novo pico de infestação da doença, né, da pandemia, e as idas e vindas serem um possível meio de contaminação entre nações. As decisões dos países dependerão da curva de contaminação em cada um deles. Por isso, é possível que a França libere os jogadores e a Itália barre, por exemplo. Dado as circunstâncias, há chances de a convocação possuir apenas atletas que atuam em território nacional. Com isso, o Flamengo pode ser um dos clubes mais afetados, como a gente já disse aqui, né? Visto que diversos jogadores já foram convocados previamente pela federação. Inclusive, o Tite revelou que está acompanhando 5 jogadores do Flamengo. Ele elogiou o Gerson e também falou que mais 4 jogadores estão no radar da seleção brasileira. Então, o Flamengo pode ser o clube mais prejudicado se realmente isso se firmar, né, Bruno? Foi o que eu acabei de falar, metade da seleção, se ele for convocar só jogadores do Brasil, meu irmão, esquece. O Flamengo vai a metade do time, pô. Eu acabei de falar, falei 5 jogadores. São esses 5. O Tite, né, em entrevista ao Prêmio do Brasileirão, ele falou o seguinte: os atletas Gerson, o Gerson que está mantendo uma regularidade, um padrão alto de desempenho, o que é importante para dar consistência, assim como a afirmação do Gabigol, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, para falar de outros jogadores do Flamengo. Tem o Felipe Luiz também, com 34 anos, que a gente vê a qualidade individual que tem. Então, assim, só aí, vamos lá. Gerson, olha só o time. Gerson, Gabigol, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. O Pedro, se realmente a convocação for só jogadores que atuam no Brasil, o Pedro é um desses jogadores que entra fácil também nessa lista de convocados, na minha opinião. Bruno Henrique também, amiga. Bruno Henrique. Isso é fato, pô. Qual é o jogador que tem aqui que faz essa função que o Bruno Henrique faz tão bem? Pois é. O Gabigol não precisa nem falar, porque, não tem como. Nem ele, nem o Gerson. Os caras são acima da média aqui no Brasil. Não tem jeito. Aí tu pega o Rodrigo Caio, um cara concreto ali, vamos dizer assim, né? Um cara concreto ali na zaga, o cara comanda. Então, assim, cara, é o que vai acontecer. Pode acontecer? Cara, que aconteça, beleza.
Mas, cara, o que tem que mudar são essas datas. É o bom senso, entendeu? É o bom senso.